Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Daremos início à escola bíblica dominical com um clamor pelo sangue de Jesus. Eu já quero convidá-los a fecharem os olhos. Senhor nosso Deus e adorado Pai, nós clamamos, Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus. Colocamos as nossas vidas agora neste momento na Tua presença, pedindo pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Pedindo, Pai, que o Senhor possa também renovar a nossa comunhão, renovar a nossa fé. É o nosso pedido, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus.
Daniel foi para o seu quarto e fazia mais uma oração. 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia a Deus de coração. Daniel foi para o seu quarto e fazia mais uma oração. 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia a Deus de coração. A amizade de Daniel e Deus causou inveja nesse mundo mau, e não queriam que mais um jovem glorificasse a Deus de coração. Mas Daniel, ele era fiel e não deixou de glorificar. Com a sua vida e testemunho honrava a Deus em todo lugar. Então lançaram Daniel na cova, que estava cheia de leões. Mas o Deus de Daniel é o nosso, e fechou a boca dos leões. Pelo milagre e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Mas o Deus de Daniel é o nosso, e fechou a boca dos leões. Pelo milagre e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Pelo milagre e o livramento glorificaram ao Deus da salvação. Deus livra, salva e opera, faz maravilhas no céu e na terra. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Deus livra, salva e opera, faz maravilhas no céu e na terra. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Este é o Deus de Daniel, este é o Deus que eu quero ser fiel. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra,
aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. A paz do Senhor, meus amados. Nós vamos hoje estar estudando uma aula bastante importante que o Senhor nos revelou. Eu creio que essa aula cabe muito aos obreiros, mas a todos, claro que o obreiro é aquele que faz a obra, mas a todos que fazem parte desse projeto de salvação e dessa obra, que não é uma religião, é uma obra de Deus, é a obra do Espírito Santo que o Senhor nos chamou. E nós vamos entender na aula de hoje se nós somos discípulos ou não do Senhor. O que é ser um discípulo? Discípulo, nós sabemos que ele tem uma coisa que ele não pode abrir mão. Ele vai imitar o seu mestre, ele vai seguir o seu mestre, ele vai querer ser igual ao seu mestre. Amém? Então nós vamos entender nesse estudo exatamente isso, a importância de nós entendermos o que é ser um discípulo, não um religioso, mas não um discípulo. Ser discípulo, por exemplo, naquela época, ser discípulo de um rabi significava estar preparado para o seguir, onde quer que ele fosse. E sem muitas vezes, aliás, saber para onde, viu? Isso aqui implicava um preço que se pagava por ser discípulo. Quando alguém queria seguir a Jesus, ele lembrava esse preço. Então o texto que eu vou ler com os irmãos, ele se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só, meus amados, o Senhor Jesus ele explicou aqui em pormenor aos seus discípulos como poderiam ser como ele, porque o discípulo tem que se parecer com o seu mestre. O discípulo, ele quer ser igual ao seu mestre, ele precisa parecer com o seu mestre. E o Senhor, ele responde dessa forma: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui que para seguir Jesus, para ser um discípulo, há 3 coisas que é preciso fazer. A primeira, nós vamos entrar já rapidamente na primeira, porque no versículo aqui já deixou claro quais são as 3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, 1, tome a cada dia a sua cruz, 2, e siga-me, 3. Vamos entender isso aqui. A primeira temos de nos negar a nós mesmos. Não tem como fugir disso. Ou a gente mata o nosso eu, ou a gente mata a nossa carne, ou a gente mata a nossa vaidade, ou a gente mata as nossas vontades, ou a gente não vai conseguir servir o Senhor, ou a gente não vai conseguir viver a obra do Espírito Santo. Fora isso daqui, tirou isso daqui, nós vamos viver qualquer outra coisa, Religião, mundo gospel, mas negar a si mesmo é algo que só o discípulo, só o servo, só aquele que está disposto a chegar na eternidade pode fazer. Então, meus amados, há pessoas que pensam que isso aqui quer dizer que nós temos que resistir a negar a si mesmo, resistir à tentação de comer um doce. Hoje eu não comi doce, estou negando a si mesmo. Meu Deus, é muito fútil isso. Essa interpretação é muito humana. Isso não tem nada a ver.
Há outros também que pensam, né, já mais religiosos, que é não comer alguns alimentos, por exemplo, numa data religiosa que inventaram aí, chamada Quaresma, por exemplo. Também não é nada disso, isso é coisa de religião. Mas Jesus, ele não está falando sobre isso. Pedro, por exemplo, vou dar um exemplo de Pedro para a gente poder entender, alcançar um pouco isso. Pedro, o que foi que ele fez? Né? Ele negou Jesus, e o que ele fez quando ele negou Jesus? Disse que não o conhecia. Ele também recusou-se a reconhecer Jesus e os direitos que Jesus tinha sobre a sua vida. Então, meus amados, negar-nos a nós mesmos é nós estarmos recusando, nós recusarmos-nos a reconhecer os nossos direitos. Nós não queremos reconhecer os direitos que nós temos. Nós temos vários direitos, todo mundo tem direito a fazer o que quiser. Todo mundo tem direito. Guarde isso no seu coração, na sua mente. Na obra do Senhor ninguém é obrigado a nada. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Você tem esse direito, você é livre para isso. Mas se você quer ser um discípulo de verdade, e se você quer ser um servo do Senhor, não apenas um religioso, mas um servo do Senhor, você vai entender uma coisa: você vai ter que negar a si mesmo, negar a tua vontade, negar os teus planos, negar tudo, tudo. Essa é a bênção de nós matarmos o nosso eu para servirmos o Senhor. Meus amados, por natureza, nós estamos sempre a insistir nos nossos direitos, viu? Isso é algo comum. Os discípulos de Jesus, eles não são assim, mas por natureza nós queremos insistir nos nossos direitos, né? Por isso que a igreja, que tem uma igreja de mau exemplo, que é a igreja de Laodiceia, né? O significado é exatamente isso, né? Os direitos do povo, né? O povo quer os seus direitos, todo mundo quer os seus direitos. Eu não concordo com isso, eu quero os meus direitos aqui, tá? E quem quer os seus direitos não vai ter Jesus nunca. Então, os discípulos do Senhor, eles não são assim. Quando o Senhor Jesus nos revela que quer que façamos uma coisa que não queremos fazer, nós obedecemos mesmo assim, porque é negar a si mesmo. Como podemos, né, obedecer o Senhor? Negando, né, a nós próprios, né? Nós negamos-nos a nós próprios, dizendo não ao nosso eu, não à nossa carne, não reconhecendo os nossos direitos. Meus amados, de fato, como discípulos, não temos direitos, pois somos também escravos do Senhor, como diz a palavra. Somos amigos, somos servos, mas somos escravos, fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. A nossa vida não nos pertence, não pertencemos a nós mais, a nós próprios, não temos direitos sendo escravos. É isso que diz a palavra. É importante a gente notar, nesse estudo aqui, que Jesus, ele não está a dizer que temos que nos desprezar a nós próprios. Não é nada disso, meus amados. Não é nada disso. Cada um de nós tem valor. Ser discípulo de Jesus enche as nossas vidas de um grande significado. Ser discípulo de Jesus enche as nossas vidas de uma grande alegria, de um grande prazer. Glória a Deus. Será que você pode glorificar o Senhor porque você é discípulo do Senhor? Você está firme, você está forte na presença do Senhor. E mesmo que você esteja fraco como ser humano, você sabe que a tua força está no Senhor. Glória a Deus, meus amados. Não foi tarefa fácil não, viu? Não foi tarefa fácil para os discípulos, tá? Mas nós entendemos o que é servir ao Senhor, né? O que Jesus ele está dizendo é que a revelação para as nossas vidas, tá? É mais importante do que aquilo que queremos para nós próprios. Então é importante nós entendermos que negar a si mesmo não é que nós temos que nos desprezar a nós próprios, porque nós temos muito valor e ser discípulo é o nosso maior valor. Ser discípulo de Jesus é o nosso maior valor, meus amados. Então nós precisamos entender que Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que a revelação para as nossas vidas é mais importante do que aquilo que nós queremos para nós próprios. Amém? Jesus, ele é um mestre, ele mesmo praticou isso. Ele negou-se a si mesmo. Ele era o príncipe da glória quando veio à terra, né? Servido de dia e de noite por milhões de anjos, e no entanto ele veio à terra.
Quando ele veio à terra, ele já era o príncipe da glória, ele já era servido de dia e de noite pelos anjos, mas mesmo assim ele veio à terra, fez-se um de nós, viveu entre nós, deu a sua vida por nós. Não foi tarefa fácil para ele, e nós muitas vezes não queremos dar nada para ele, coisas fúteis, coisas que não importam, e não importa se também se essas coisas são importantes para nós, porque para servir o Senhor nós temos que ser como ele como príncipe da glória, ele negou tudo, e se nós não negarmos tudo, não vem com essa história, você não é discípulo se você não negar tudo, eu não sou discípulo se eu não negar tudo. Nós temos que negar nós mesmos para servir ao Senhor, porque ele fez isso, porque os discípulos fazem isso, e ele está dizendo que é assim: quer me servir? Quer ser como eu? Quer ser um discípulo? Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Acabou, negue-se a si mesmo. Pode sentar por aí, conversar, abrir os estudos teológicos e falar um monte de coisa. Isso não diz nada. O que importa para nós é o que o Senhor Jesus disse. E o que o Senhor Jesus disse está aqui escrito em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Quer vir após mim? Quer ser um discípulo? Então, é isso aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Não negou a si mesmo? Então não é. Se negou a si mesmo, você está nessa obra. Você está nessa obra mesmo, né? E muitas vezes você obedece e faz coisas que você não queria fazer. Glorifica o Senhor agora aí. Pode glorificar. Glorifica o Senhor agora. Glorifica o Senhor porque você é um discípulo do Senhor. Você é um discípulo do Senhor, minha serva. Servo de Deus, você é um discípulo. Se você está fazendo coisas nessa obra que o Senhor tem pedido, e muitas vezes você não gosta, mas você faz, você tem obedecido, glória a Deus, você está negando a si mesmo. Você é discípulo de verdade de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, meus amados, que bênção, né? Que bênção. Jesus, ele não morreu porque era isso que ele queria fazer, né? Que ele tinha prazer nisso. Ele fez porque essa era a vontade do Pai. Aleluia, meu Deus. Sabe que você entende isso? Você entende isso? Era a vontade do Pai, ele fez. Era difícil. Ele mesmo, né? Na oração ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Era muito difícil, mas ele deixou de fazer a vontade dele, negou a si mesmo, e é isso que ele passou para os discípulos, para ser igual a ele. Se nós queremos servir ao Senhor realmente, de fato, ser um discípulo, nós vamos ter que negar a nós mesmos. Meus amados, e depois ele diz: negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. O que isso significa, né? Há muitas ideias a esse respeito, né? Há pessoas que, por exemplo, pensam que a cruz é um familiar difícil de aturar. Não é isso. É o marido, é a esposa, é a sogra, né? Muitas vezes sobra para a sogra, né? Na maioria das vezes. Ou então é o patrão, né? O chefe, ou mesmo a doença. Outros acham que é a vida em geral, não é nada disso, né? Vamos entender um pouco a história. No século I, né, sabia-se que o significado de tomar a cruz, naquele tempo, né, para a gente entender, a crucificação era uma forma comum de castigo. Então, as pessoas carregavam suas próprias cruzes, né, de uma forma literal, viu? Literal. Os romanos, a gente já falou muito sobre isso na obra, mas olha só, os romanos que usavam esta forma de castigo, eles costumavam fazer o condenado carregar a cruz até o lugar da crucificação. Isso aconteceu com o Senhor, mas é bom a gente lembrar que era com, né, os romanos faziam isso de castigo com todos. E então, meus amados, nós entendemos aqui que a pessoa que tomava a cruz e saía da aldeia, ela não voltaria mais. Por que ela não voltaria mais? Ela ia morrer. Ela ia morrer. A cruz fala da morte. Pouco tempo antes de proferir essas palavras, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ia morrer e que ressuscitaria ao terceiro dia. Está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 22. Meus amados, quando Jesus disse essas palavras, ele estava dizendo que se eles queriam ser seus discípulos e segui-lo, também eles teriam de morrer. Ele não estava a dizer que tinham que morrer fisicamente. Nós não vivemos letra nessa obra. Letra, nós aprendemos na escola bíblica passada. Letra não é ler a Bíblia, não é nada disso, né? Viver letra, que a letra mata, é interpretar a Bíblia pela razão. Então não era morrer fisicamente aqui,
né? Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Não é nada disso. Embora tenha sido isso, né? Essa a ideia com que eles ficaram durante algum tempo, né? Os discípulos. Mas Jesus disse aos discípulos que tomasse a sua cruz cada dia. Cada dia. Então, se é cada dia, não teria como morrer todo dia. Então, eles tinham que morrer todos os dias. Na revelação, meus amados, é morrer todos os dias. Ora, isso é impossível fisicamente, pois temos só uma vida física. Mas Jesus não estava falando da morte física. O que significa, então, tomar as nossas cruzes a cada dia, meus amados? O homem que saía da aldeia carregando a cruz sobre os ombros, ele não ia voltar nunca mais. Nunca iria realizar nenhum dos seus planos, nenhum das suas ambições, das suas vontades, seus projetos. Ele não iria acabar a casa que tinha começado a reformar. Ele nunca iria ver o casamento da filha. A pessoa que tomava a cruz morria para os planos que tinha para a sua vida. Jesus tomou a sua cruz literalmente depois de ter cada dia tomado a sua cruz espiritualmente falando, tinha cada dia morrido para as suas ideias e planos e tinha abraçado o plano de Deus para a sua vida. Para podermos ser discípulos de Jesus, nós temos que imitar o Senhor Jesus, nós temos que morrer para as nossas próprias ideias, nós temos que morrer para os nossos planos e abraçar o projeto de Deus. Claro, meus amados, que isso não significa que nós não devemos ter ideias e fazer planos para a nossa vida, não é nada disso. Significa, na verdade, que tudo que fazemos deve estar dentro do projeto de Deus, deve estar dentro do projeto de Deus, deve estar dentro do projeto de Deus, todas as vontades dele para a nossa vida. Não fazemos as nossas vontades, seguimos o nosso caminho, mas nós temos que morrer para essa vida. Nós temos que fazer a vontade dele. Você entendeu? E por último, seguimos a Jesus, né? Seguimos a Jesus, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz a cada dia, né? Você vai, né? Aquele que pegava a cruz nunca mais ia voltar, porque essa obra para nós é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, glória a Deus, porque o Senhor nos chamou e nós estamos indo. Glória a Deus. Aquele que pegava a cruz, acabou. Se ele tivesse construindo a casinha dele lá, não ia mais terminar. Por quê? Porque acabou. Acabou. Se, minha filha vai casar, não vai ver casar. Por quê? Tomou a cruz, não vai voltar mais. Não é? É isso. Estou me formando. Então, vai morrer. E aquela questão ali é isso, né? Fisicamente é isso. E para nós hoje qual é? É nós morrermos, né? Para nós mesmos, né? Nós temos que entender isso, imitar o Senhor, né? E deixar as nossas ideias, tomar a cruz a cada dia é isso, deixar nossas ideias e projetos e abraçar o projeto do Pai. Você tem feito isso? Então glorifique o Senhor. Você é um discípulo do Senhor. Glorifique. Se você tem negado a si mesmo, tem negado suas ideias, suas vontades e projetos para abraçar o projeto de Deus como o Senhor Jesus fez, você é um discípulo de Jesus, pode glorificar o Senhor, glória a Deus. E o último é seguirmos a Jesus. Meus amados, Jesus morreu, mas não ficou morto, viu? Ele está vivo, ele ressuscitou, hoje vive no poder de uma vida eterna e deseja que nós o imitamos e deseja que nós o seguimos. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Só podemos fazer isso se nós negarmos a nós mesmos. Só podemos seguir Jesus se morrermos para as nossas ideias e planos. Como já dissemos, é a única maneira de conseguirmos segui-lo. É isso, meus amados. Não é ter uma religião, não é nada disso. Não é ter um terno, ter uma gravata, não é nada disso. Meus amados, quer seguir o Senhor? Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós só podemos seguir o Senhor se nós negarmos a nós mesmos, se morrermos para as nossas ideias e planos. Como nós já dissemos, é a única maneira de conseguirmos seguir o Senhor Jesus. Precisamos de o seguir passando através da morte para uma nova vida. O seu propósito é que experimentemos a mesma vida ressurreta que Ele tem. Ele quer que vivamos no poder desta vida nova que nós temos, aonde nós morremos para o velho homem, deixamos o nosso passado e passamos a viver uma nova vida. Por isso é que depois da ressurreição, insistiu
Ele insistiu que os discípulos esperassem pelo Espírito Santo prometido. Por isso que é difícil, né? Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo para segui-lo. Para podermos ser discípulos do Senhor Jesus, precisamos de ser batizados com o Espírito Santo e viver no poder do Espírito, assim como Ele. Ponto final. É assim que é o discípulo, é assim que é o servo, é assim que é aquele que quer morar no céu. Louvado seja Deus. Cantemos ao Senhor. Jesus, quero amar-te até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Jesus, quero amar-te até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Jesus, todo meu ser quero te dar, se for preciso até morrer, para o céu de amor ganhar. Dedicar aquilo que
Glória a Deus. Estaremos orando para o encerramento dessa escola bíblica dominical, mas antes gostaríamos de deixar alguns lembretes aos irmãos, para que estejam compartilhando as mensagens pelo site da igreja, igrejadeatospedra-viva.com, que vocês possam estar compartilhando para que outras vidas também possam estar assistindo, possam estar ali sendo abençoadas. Amém, meus amados? A igreja agora ela tem também o WhatsApp. Você que deseja fazer um pedido de oração, esse pedido ele pode ser feito. O ministério da igreja vai estar dando toda assistência para você, vai estar te assistindo. Você pode compartilhar as mensagens também dentro do site da igreja. Já pode compartilhar dentro de cada mensagem para que outras vidas elas venham também receber essa bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, Pai, e te exaltamos por mais essa escola bíblica dominical, no qual o Senhor falou muito aos nossos corações. Nós só temos a te agradecer, Pai, e te louvar por hoje estar mais um dia na sua presença. E assim já te louvamos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.